Galera, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Iniciei a gravação neste momento, né? Tava te contando o seguinte, né? Que imagine se a gente tem uma balança, não é mesmo? E essa balança está nivelada, certo? Se eu fizer uma força aqui, ó, a tendência é o quê? Dela inclinar. Mas se eu tiro a mão, a tendência é que ela faça o quê? Até voltar para a situação de equilíbrio, não é verdade? Então, galera, hoje na aula eu quero te contar o seguinte, que um sistema em equilíbrio, ele tende a permanecer em equilíbrio, certo? Um sistema em equilíbrio, ele tende a permanecer em equilíbrio, a não ser que uma força externa, um agente externo mude este equilíbrio. Então, um agente externo muda o equilíbrio, certo? O que o sistema vai fazer? Ele vai se organizar para tentar voltar à situação de equilíbrio. Beleza? Então, isso aí, galera, acontece também nas reações químicas. Quando a gente tem uma reação química que ela está em equilíbrio, o que a gente espera? Que ela permaneça em equilíbrio, a não ser que algum agente externo, né, provoque ali um desalinhamento. Caso ela sofra uma perturbação, o sistema se reorganiza. O que é o sistema? A própria reação química, né? Então, a reação química em si, ela vai se reorganizar, ou seja, deslocar esse equilíbrio para um lado ou para outro, para tentar restabelecer a situação de equilíbrio inicial. Beleza? Professor, e o que é isso? Isso aí é o que chamamos de princípio de Le Chatelier, que um sistema em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio a não ser que ele sofra uma perturbação, e caso ele sofra uma perturbação, o sistema se reorganiza para poder estabelecer o equilíbrio inicial já existente. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide e vamos discutir este assunto. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês estão me ouvindo bem ou meu microfone está falhando? Estamos ouvindo de boa. Tá ouvindo? É, porque ele deu um problema aí na aula passada, gente. Beleza, que bom que aqui tá certo. Vamos lá. Vocês estão vendo aí o slide? Sim, vamos para ver. Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, o que tá querendo mostrar esse slide aqui, né? Uma balança, né? Nós temos aqui uma balança. E o que está acontecendo? Ela está desequilibrada. Ou seja, você viu que o nosso personagem aqui, ele fez uma mágica? Olha lá, ele faz uma mágica e a balança o quê? Reequilibra. Não é isso? Então, pessoal, esta animação, né, de alguma maneira, ela está querendo te contar do deslocamento do equilíbrio. Professor, por que eu sei que ele está falando de deslocamento de equilíbrio? Bom, porque ele está usando aqui, né, a imagem tem uma balança, não é isso? E ela está o quê? Desequilibrada para o lado direito. Então, quando o nosso personagem aqui no tubo de ensaio pega a vareta e faz assim, ó, Shazam, igual ele fez agora, né? O que acontece? As substâncias C e D, elas vão e formam as substâncias A e B. Ou seja, os produtos viram reagentes. O equilíbrio se volta, né, para o lado dos reagentes, para o lado da reação indireta. Por que da reação indireta? Porque o produto virou reagente. Beleza, galera? Então vamos aqui discutir sobre o deslocamento de equilíbrio ou o princípio de Le Chatelier. Assim como nós falamos previamente ali, né, na analogia com a balança de pratos, né, pessoal, na historinha que eu contei ali, o que acontece, né? Assim como a balança tende a permanecer em equilíbrio, um estado de equilíbrio químico ele também é mantido quando não se alteram as condições do sistema. Então, quando a gente não altera... professor, quais são essas condições? Eu vou te contar. Né? Quando a gente não altera a temperatura, quando a gente não altera a concentração dos reagentes ou produtos, ou quando a gente não altera a pressão, né? O sistema tende a permanecer em equilíbrio com essas três variáveis constantes.
Tá certo? E o que acontece? Ó, tá escrito aí, né, na sequência, que quando se modifica alguma dessas condições, né, como, por exemplo, a pressão, temperatura ou a concentração de alguma das espécies em equilíbrio, prestem atenção que não estamos falando apenas de produto ou de reagente. Estamos falando das espécies em equilíbrio, porque no equilíbrio nós temos tanto produtos quanto reagentes, não é, galera? A gente usa uma palavra aqui que se chama coexistência. Produtos e reagentes coexistem no mesmo meio reacional. Tá joia? Então, quando se modifica algumas dessas condições, este, que é o equilíbrio, né, ele se desloca em certa direção. O equilíbrio deslocar para uma direção, galera, o que significa? Significa que ele vai formar aqueles produtos daquela direção ou consumir os reagentes. Professor, seja mais claro. Tentá-lo-ei, né? Vou tentar ser mais claro aqui, ó. Se a gente tem a substância A em equilíbrio com a substância B, né? Nós temos aqui, pessoal, por gentileza, como chamamos de maneira geral o sentido de A para B, né? De maneira geral, como é que chama de A para B? Reação direta. Muito bem, é o sentido direto, é a reação direta. E de B para A, galera, a gente chama de quê? Inverso. Isso, é a reação inversa, é o sentido inverso. Queridos, então tem que ficar muito claro aqui o seguinte, né? Quando este equilíbrio químico, olha a seta dupla aí, gente, quando este equilíbrio químico, né, ele desloca para o sentido direto, o sentido direto não é de A para B? Não é? Sim. Sim, sim, é de A para B. Então conta para mim, nesse sentido, quem está sendo consumido, A ou B? A. Falou bonito. Então, de A para B, quem está sendo consumido é A. E quem está sendo produzido? B. Não é isso? E no sentido inverso, galera, é de B para A. Quem está sendo consumido nesse caso? Substância B. Está sendo consumido B e está sendo produzido A. Então, galera, neste momento, por gentileza, atentem-se para estes sentidos. E se eu falar assim, ó, vou deslocar o equilíbrio no sentido de reagentes, é no sentido direto ou no sentido inverso? Olha o que eu falei, ó, vou deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes. É inverso ou direto? Direto. Galera, quem são os reagentes? Quando a gente olha essa reação aí, quem são os reagentes? É a parte da esquerda. É a parte da esquerda, não é? Então, quando eu desloco o equilíbrio no sentido dos reagentes, eu estou querendo produzir os reagentes. Beleza? E quando eu desloco no sentido dos produtos, eu quero produzir os produtos. Então, deslocar no sentido dos reagentes é deslocar no sentido inverso e deslocar no sentido dos produtos é deslocar no sentido direto. Beleza? Vocês vão pegar essa manha aí, né, enquanto a gente for conversando aqui a matéria, porque a gente vai falar isso aqui várias vezes. Beleza? Então, vamos adiante. É isso? Então, pessoal, quando a gente modifica algumas dessas condições, né, o equilíbrio se desloca aqui, ó, ele se desloca em direção, não é? Ele vai deslocar em uma certa direção para reagente ou para produto até atingir um novo estado de equilíbrio. Beleza? Tá certo? Então, pessoal, quando o sistema sofre uma perturbação, qual que é, né, intuitivamente, o processo que acontece? O equilíbrio, ele tende a voltar para o equilíbrio, né? O sistema tende a voltar para o equilíbrio e minimizar aquela perturbação. Professor, o que seria minimizar aquela perturbação? Imaginem só, galera. Imaginem só. Né? Aliás, vamos falar disso ali no próximo tópico.
Pessoal, então é enunciado aquilo que chamamos de princípio de Le Chatelier. Né? O que ele diz? Ele diz que quando uma reação em equilíbrio, né, sofre alteração de condições, as proporções dos reagentes e dos produtos se ajustam de maneira a minimizar o efeito da alteração. Né? A gente conversou, a gente falou isso aqui, né, anteriormente, só que em outras palavras. Beleza? Pessoal, vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo bem? Vocês estão calados? Tá de boa. Tá de boa? De Vou boa. voltar outro slide. Professor, onde é que você vai pôr esse slide? Eu vou pôr lá na plataforma, meus filhos. Hoje. Antes do almoço já tá lá. Professor, mas eu almoço 6 da tarde. Olha, antes das 6. Quando puder voltar, vocês digam. Vou voltar. Pode? Pode. Então, beleza. Voltar. Beleza, beleza. Então, galera, vamos lá, né? Professor, então diz aí, né? Diz aí, vamos supor que estamos alterando a concentração. Como que a concentração vai deslocar o equilíbrio? Né? Como que ela pode fazer o equilíbrio ir para um lado ou ir para outro? Vejamos, galera. Olha só, eu vou supor, né, uma reação química entre as substâncias X e N em equilíbrio com as substâncias P e K. Beleza? Então, nós temos essas 4 substâncias no equilíbrio. Galera, verdadeiro ou falso? No equilíbrio químico, temos 4 substâncias coexistindo. Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Boa, Davi. Foi ligeiro, hein, velho? Massa. Vai lá, Felipe, ver o que aconteceu. O Felipe falou que vai ter que sair, que apareceu uma emergência ali na casa dele. O irmãozinho dele parece que deu uma caidinha. Vai lá, Felipe. Então, galera, nós temos 4 substâncias aqui, não é isso? Sim? Então, vamos supor o que diz, né, o princípio de Le Chatelier, que se o sistema está em equilíbrio, ele vai ficar em equilíbrio e que se houver uma perturbação, o sistema se reorganiza para voltar para o equilíbrio, não é? Vamos considerar, então, queridos, que a gente vai, de alguma maneira, aqui, né, introduzir no meio reacional substância X e substância N, certo? Eu aumentei aqui, ó, as quantidades dessas substâncias. Eu introduzi substância X e substância N. Galera, o sistema foi perturbado quando eu adicionei essas 2 substâncias? Sim, ele foi apertado. Absolutamente, ele foi perturbado, exatamente. Boa. Por quê, professor? Ué, porque a gente aumentou as quantidades ali de 2 substâncias, não é? Sim, exatamente. Galera, o que tem que ser feito com essas 2 substâncias agora, né? O que tem que ser feito com elas para voltar ali, para restabelecer o equilíbrio? A gente não adicionou essas quantidades? Não foi? A gente não aumentou? O que a gente tem que fazer aqui com essas quantidades aqui para voltar para a situação de equilíbrio? Porque agora tá assim, ó. Você tem que dar um jeito de fazer o quê com o que você colocou? Você tem que, ó, consumir. Não é? Porque se você consome aqui, você não reequilibra. Estão entendendo? Então, galera, quando a gente adiciona as substâncias X e N, o que acontece? O sistema ele vai caçar uma maneira de consumir essas substâncias. Por quê? Porque elas agora estão em altas quantidades, mais do que no equilíbrio. Então, essas substâncias são consumidas. E conta para mim, então, se X e N são consumidas, o equilíbrio vai deslocar para que lado, galera? Do lado dos produtos.
para o lado dos produtos. Então, vamos fazer um entendimento bem claro disso aqui, ó. Mandou bem, da visão? Quando a gente aumenta as concentrações, né, de X e N, essas quantidades elas têm que serem consumidas. E quando elas são consumidas, significa o quê? Significa que a gente está aumentando também, né? A gente está aumentando a quantidade aqui de P e K. Imagine que você é o dono de uma indústria e nessa indústria você tem este tipo de reação química aqui, certo? E você vende os produtos P e K. Você fica rico vendendo os produtos P e K, certo? O que você poderia, então, por exemplo, fazer para aumentar a sua produção de P e K? Né? Para o seu equilíbrio deslocar aqui no sentido de produtos. Né? Você poderia, por exemplo, alterar a concentração dos reagentes. Porque quando você aumenta essa concentração do lado esquerdo, o equilíbrio desloca para o lado direito, produzindo mais P e K. Vocês entenderam, galera? Sim, alguém? Pode falar, quem quer falar? Entendi. Tá entendido? Não é, galera? Agora imagine aqui, ó, imagine que a mesma situação, você, o industrial aí, né, o industriário das indústrias farmacêuticas aí, ou da indústria de, por exemplo, fertilizantes, né? Temos aqui, ó, se for pensar em substâncias, né, pessoal? Fósforo, né, e potássio, né? Aliás, substâncias não, mas elementos químicos, fósforo e potássio são macronutrientes, né? As plantas gostam dessas substâncias. Desculpe, desses elementos químicos. Galera, imagine que você, né, produza essas substâncias aqui. Se você buscar uma maneira de retirar, né, à medida que vai sendo produzido, você vai consumindo ali, né, você vai conseguindo tirar do meio a substância P e a substância K. O que eu estou fazendo agora, galera? Eu estou diminuindo, né, porque a substância P e a substância K agora, à medida que elas são produzidas, eu já faço o quê? Eu já retiro. Né? Então, quando eu diminuo as quantidades aqui, ó, dessas substâncias, o que o equilíbrio químico vai ter que fazer, galera? O que a reação vai ter que fazer? Eu não tirei essas duas? Ou elas agora estão fazendo falta. O que a reação química tem que fazer? Né, pessoal? O que a reação química vai ter que fazer? Se eu tirei essas substâncias, a reação química vai ter que dar um jeito de recompor essas substâncias aqui, concordam? Sim, é exatamente isso. Então, quando eu tiro, né, eu retiro uma substância que ela faz parte ali de um equilíbrio químico, o equilíbrio químico desloca no sentido de voltar a produzir aquela substância que eu retirei, né? Então, se eu tirei do lado dos produtos, o equilíbrio vai deslocar para o lado dos produtos. E antes, o que havia acontecido? Eu havia aumentado a concentração de um lado. Quando aumenta a concentração, quando você insere mais daquela substância, o equilíbrio desloca para o outro. Beleza, pessoal? Então, ó, resumindo aqui, né? Tem um resumo aqui no final. O que acontece, galera? Quando eu aumento a concentração, né? Quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu desloco o quê? Para a seta para o lado oposto. E quando eu aumento as concentrações de produtos, aí eu vou ter que deslocar para o lado dos reagentes, certinho? E quando você diminui a concentração, se você diminui de um lado, o equilíbrio desloca para o lado que você diminuiu. Então, se você diminui a concentração de reagentes, o equilíbrio desloca para o lado de reagentes, para o lado de se produzir mais dos reagentes. Assim, né, também acontece para os produtos. Ao se diminuir as quantidades de produtos, ao se tirar o produto do meio reacional, o sistema ele vai se organizar para poder, né, recompor aquilo que foi tirado. Beleza, galera? Então, a gente tem aqui uma equação química, e essa equação química aqui é a síntese de Haber-Bosch, né? Muito famosa essa equação química, porque ela produz amônia, o NH3.
Beleza? Então, o que acontece, galera? Nesse equilíbrio químico aqui, né? Quando a gente aumenta, né? Quando há aumento nas concentrações de reagentes, o equilíbrio vai deslocar em qual sentido, né? O equilíbrio desloca para a direita, no sentido dos produtos. Aumenta de um lado, desloca para o outro. Não é isso? E se a gente aumentar a quantidade de produtos, o que vai acontecer, galera? Se a gente aumenta a quantidade de produtos, o equilíbrio desloca no sentido de reagentes. Tá bom? Estamos falando mais do mesmo aqui, mas é para ficar bem guardadinho. Beleza, então tá bom. E esse gráfico aqui, queridos, o que a gente tem, hein? O que a gente tem? A gente tem aqui a seguinte reação química, né? A síntese da amônia. Notem que no primeiro quadrante, nessa primeira coluna aqui, o que a gente tem? A gente tem uma quantidade de H2, tem uma quantidade de N, né, de NH3 ali, e nós temos aqui uma quantidade de N2. Ó, temos aqui uma fala, antes de eu começar a falar. João, eu só posso falar de deslocamento, de equilíbrio em reações reversíveis? Sim, muito bem falado, Sofia. Somente em reações reversíveis. Por quê? Porque o equilíbrio ele é uma característica, né, de reações que são reversíveis. Em reações que não são reversíveis, a gente não tem como nem estabelecer o equilíbrio, né? E por isso, né, por nem existir um equilíbrio, a gente não tem como deslocar, né? Como é que a gente vai deslocar uma coisa que a gente nem tem, não é verdade? Então tá beleza. Falou bonito. Prof, volta o slide, por favor. Sou bonzinho, né? Oh, meu Deus do céu. É esse aqui? Pronto? Ou é esse? Galera, esses slides vão estar na plataforma, depois vocês pegam. Então tá bom, vamos embora. Galera, o que esse slide está mostrando, né? Então a gente tem aqui um equilíbrio inicial, não é isso? O que acontece no equilíbrio inicial, galera? O que acontece? O que acontece? A gente já tem concentrações constantes. Ó. Olha a concentração aqui, ó. Esse eixo aqui ele indica concentração, né? Então a concentração aqui, ó, estava constante. A concentração aqui, ó, deixa eu pegar o marca-texto. Opa, mudar a cor. Né? Então, a concentração aqui, ó, constante. Aqui, constante. Aqui, constante. Até que nesse instante aqui, o que aconteceu, galera? Em T1, né? T igual a 1. N2 foi adicionado ao equilíbrio neste ponto. Galerinha, a quantidade de N2 foi o quê? Foi aumentada. Como é que eu estou vendo isso? Ué, a gente estava nesta concentração aqui e foi o quê? E foi parar neste valor de concentração, ó. Não é isso? Quando esta concentração do reagente foi aumentada, o que foi previsto, pessoal? Que com o passar do tempo, né? Que com o passar do tempo, as quantidades foram sutilmente aqui, ó, diminuídas. Estão vendo que está sendo diminuída? Sim, por quê? Porque essa substância tende a ser o quê? Consumida, não é? E para ela ser consumida, o H2 também deve ser o quê? Consumido, porque ele também é um reagente, não é isso? E o que aconteceu com a concentração aqui, ó, do NH3? O NH3 que estava nesta faixa de concentração teve o seu valor o quê? Ó, aumentado, né, galera? Olha onde é que foi parar o valor da concentração do NH3. Por quê? Porque o equilíbrio foi deslocado no sentido de produtos, né? Consumiu-se a substância N2, consumiu-se a substância H2 e produziu-se a substância NH3, né? E aqui, o que a gente tem neste último quadrante? O novo equilíbrio químico sendo estabelecido. Por que eu sei, galera, que o equilíbrio foi estabelecido? Porque a partir deste instante aqui, ó, T2, a concentração não variou mais. A concentração das espécies ficou constante. Beleza?
Ó, temos uma pergunta. João, na reação de síntese da amônia, por exemplo, se aumentar a concentração só de um dos reagentes, vai acontecer alguma coisa com o equilíbrio do sistema? Ele respondeu aqui no final, né? Pode deixar, você já respondeu. Né? Então, se eu altero somente uma, né, das substâncias, que foi o caso aqui, né, Bruninho? Se eu aumento só uma, a outra também vai ser consumida, não é? Por quê? Porque essa substância aqui, o N2, para ser restabelecido o equilíbrio, ele tem que diminuir a sua concentração, a sua quantidade. Né? E para que ele diminua, a espécie H2 também deve ser consumida. Beleza? Então, isso aí é o efeito da concentração. Aí tem esse quadrinho de resumo, né? Depois, com carinho, olhem e passem para o caderno de vocês. Espero que estejam tendo um caderno, né? E é isso aí. Alguma dúvida com relação à concentração, jovens? Sim, não? Acho que não. Não, né? Tá tranquilo, né? Então tá, se for aparecendo alguma dúvida aí, a gente vai conversando. Pessoal, isso aqui é uma observação importante, ó. A adição ou retirada de um participante sólido ou líquido puro da reação não desloca o equilíbrio porque a concentração desses participantes é constante, não depende da sua quantidade, né? Então, se aquilo que se adiciona ali, ó, no meio for um sólido ou um líquido, né? Vocês podem observar que, deixa eu apagar aqui que esse slide está cheio de informações, né? Quando a gente tem, né, a reação química, nós expressamos os estados físicos das substâncias aqui, não é, galera? E quando a gente tem aqui um sólido ou um líquido puro, né, essa substância não vai deslocar o equilíbrio para lado nenhum, tá bom? Atentem-se para isso. Por quê, professor? Porque isso aí pode ser uma pegadinha, né? Pode ser não, né? A gente fica pensando, aumentou o reagente, deslocou para o lado de produto. Cara, esse reagente é sólido puro? Ele é um líquido puro? Porque se for, ele não vai alterar o seu equilíbrio, tá bom? Belezinha, belezations. Agora vamos falar aqui de temperatura. Cara, vamos falar aqui de temperatura. Porque a coisa vai esquentar. Não, né? Então, beleza. Falou, galera. Foi mal. Olha só. Vamos lá. Temperatura. Galera, conversa aqui comigo. O que é uma reação endotérmica e o que é uma reação exotérmica? O que é a reação endo? Endo é o quê? Para dentro, professor. É a reação que traz o calor para si. É uma reação que acontece absorvendo calor. Todo mundo lembra disso? Levanta a mão. Todos? Ah, que beleza. Né? O Vinícius levantou a mão aqui, ó. Galera, a reação que é endotérmica, boa, galera. A reação que é endotérmica, ela acontece absorvendo calor. Não é isso? Tudo bem? Então tá. Galera, imagina que a reação ela absorve calor. O sistema está absorvendo calor. Me dá calor, me dá calor. Calor, calor. O que acontece? Você favorece ou você desfavorece essa reação quando você aumenta a temperatura do meio? Conta para mim, a reação absorve calor, você aumenta a temperatura, você favorece ou você desfavorece a reação? Isso! Você favorece! Não é isso, galera? Vou voltar aqui o slide um pouquinho, porque pediram. Muito bem, galera. Então, ó, muita atenção, né? A reação que absorve calor é endotérmica, não é isso? Sim, é isso. Então, deixa eu fazer, né? Aproveitar que pediram para eu voltar nesse slide, eu vou escrever nesse slide aqui um pouquinho. Galera, eu vou colocar aqui, né, por exemplo, a reação aqui, ó, de P mais W produzindo a substância C cedilha. Olha que beleza. E eu vou te contar aqui, ó, que o ΔH dessa equação química, ele é maior do que zero. Galerinha, muita atenção. Eu cometi um equívoco aqui, mas eu já percebi. Não quero que seja uma reação que acabe, eu quero uma reação que seja um equilíbrio químico. Tá bom?
Galera, agora quando eu coloco o ΔH, né, neste equilíbrio químico, esse ΔH, ele está referindo à reação direta ou à reação inversa? Reação direta. A reação direta, porque se a reação direta ela tem um ΔH positivo, a inversa vai ter um ΔH o quê? Negativo, não é? Então vamos supor que o ΔH aqui, ó, quando P mais W produz, C cedilha, só um minutinho, Felipe. Quando P mais W produz C cedilha, o ΔH aqui, ó, vai ser de 60 kJ, certinho? Então, P mais W produzindo C cedilha, 60 kJ. Galera, e se for C cedilha produzindo P mais W, quanto que vai ser o ΔH? Menos 60 joules. Menos 60. Então, se a reação direta ela absorve, a reação inversa ela vai o quê? Liberar calor, né? Então, vocês têm que guardar isso. Se a reação direta ela é endotérmica, a inversa é exotérmica. Ah, pessoal, se for o contrário, aí você muda, cabeção. Se a reação direta é exo, a reação inversa ela é endotérmica. Beleza? Então, galera, vamos supor aqui, ó, que a nossa reação direta seja endotérmica. Não é isso que está contando aqui? O ΔH não é positivo? Sim, então ela é endotérmica. Essa reação aqui, galera, para produzir o C cedilha, a substância C cedilha, ela vai ser favorecida se eu aumentar a temperatura? Sim. Sim! Sim! Por quê? Porque as reações que são endotérmicas, elas ocorrem absorvendo energia. E o aumento da temperatura vai ser o quê? Vai ser um benefício ainda maior para que se tenha energia para essa reação absorver. Não é isso? Então, galera, ó, esse é o efeito da temperatura. Tem a ver com o bom e velho ΔH. Se você aumenta a temperatura, você favorece o sentido, né? Você favorece o sentido que tem o ΔH maior que zero, né? Ou seja, o sentido endotérmico. E se você diminui a temperatura, a gente favorece o sentido que é exotérmico, o sentido que o ΔH é menor que zero. Galera, imaginem aqui, ó, você tem uma reação que ela libera calor, né? A reação tá aqui, ó, toma calor, vai, toma calor para vocês aí, vai, pega calor, toma, toma. Aí o que a gente faz? Não, eu vou fornecer calor para a reação. Aí você vai e aumenta a temperatura. Não, toma calor. Aí a reação fica assim, ó, pega esse calor aqui para você. Aí você vai falar assim, não, eu é que vou te dar calor. Então, turma, quando a gente aumenta a temperatura para uma reação que libera energia, a gente desfavorece essa reação. Vocês concordam comigo? Agora, se a reação libera calor e você diminui a temperatura, o que você está falando para a reação química? Pode trazer calor que eu estou com a temperatura baixa aqui, ó. Traz calor, traz. Então, assim, né, o aumento de temperatura favorece a reação que absorve, que é endotérmica, não é isso? O sentido endotérmico. E quando a gente diminui a temperatura, a gente favorece o sentido exotérmico, né? O sentido que libera calor. Tá certo? Vocês estão entendendo até aqui, galera? O Felipe fez uma pergunta aqui interessante. Ó, e se a quantidade de reagentes ou produtos sólidos ou líquidos puros for zerada? Felipe, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Né? Você está falando assim, professor, e se a substância que é sólido ou líquido puro for toda consumida? Não é isso que você está falando? Sim. É isso, não é? Mesmo. Pois é, Felipe, pense bem. Obrigado, o pessoal falou que a aula encerrou. Obrigado, eu vou só fazer mais esse comentário. Filipeiras, se a gente consome toda uma substância, o equilíbrio deixa de existir. Você concorda? Aí a gente não tem mais equilíbrio e aí a gente não tem mais o que deslocar, tá? Então nós estamos tratando de equilíbrios aqui em que as substâncias vão coexistir. Beleza? Você entendeu? Ah, não, entendi. Tá joia? Obrigado. Não, imagina.
Lindos, queridos, amados, a gente encerra a nossa aula por aqui, tá bom? O que eu falei aqui do ΔH, né, e da temperatura, não é nada demais. Gostaria que vocês dessem uma olhada, né? E resumindo aqui, ó, é isso. O aumento de temperatura desloca ou favorece o sentido endotérmico, né? E a diminuição desloca ou favorece o sentido exotérmico, né? Quando ele fala desloca, é deslocar no sentido que vai liberar energia, não é isso? Tá bom, queridos? Então, obrigado por assistirem a essa aula. Um beijo a todos e até semana que vem, tá? Eu vou postar atividades na plataforma, então, por gentileza, fiquem atentos, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Everton, Tá, muito João. obrigado. Valeu. Falou, João. Falou, tchau. Tchau, Sofia. Tchau, tchau.